Eu quero conversar com você essa noite sobre o poder da intimidade. Existe algo poderoso quando eu e você nos posicionamos diante do Senhor com o nosso coração disposto a corresponder àquilo que Ele quer fazer. Quando nós investimos tempo, quando nós nos dedicamos nessa intimidade com Ele, quando nós entendemos que não existe nada mais importante a não ser a presença dEle. Eu quero, antes de compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo tem, eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Para que você consiga entender exatamente aquilo que Deus quer liberar sobre a sua vida nessa noite. Para que você de fato receba dos céus os presentes que Ele tem para a sua vida, você precisa nesse momento tomar uma decisão de ouvir somente Ele, de anular as distrações que possam vir sobre os seus pensamentos, sobre o seu coração, anular qualquer coisa que possa te impedir de reconhecer os sussurros dEle. Espírito Santo, nós te damos liberdade, Senhor, para que o Senhor venha na intensidade que o Senhor quer vir, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer, para que o Senhor se manifeste da forma como o Senhor quiser se manifestar. Eu declaro sobre aqueles que aqui estão, sobre aqueles que estão nos acompanhando de forma online, eu profetizo uma sensibilidade sobre os ouvidos espirituais. Eu já declaro uma blindagem do céu sobre mente, sobre os ouvidos, sobre o coração. E eu declaro em nome de Jesus que nós sairemos daqui com tudo o que o Senhor tem para nos entregar. Em nome de Jesus. Amém? Antes de nós iniciarmos, eu preciso aqui enfatizar 2 recados que foi me passado. Primeiro, sexta-feira agora, dia 20, nós teremos o pós-conferência Noite de Céus Abertos. E vai ser uma oportunidade para que você venha, para que você reparta daquilo que você recebeu. Será uma noite incrível em que nós teremos a liberdade do Espírito Santo. Você vai poder se mover a partir dos dons espirituais. Vai ser uma noite em que você vai poder receber ainda mais dos céus. Uma noite em que você vai poder celebrar o Senhor, adorá-lo e bendizer o seu nome, porque Ele é digno de receber a nossa adoração, amém? Então eu te convido a estar conosco, sexta-feira agora, às 20 horas, aqui no campus Bela Vista. E você, por favor, venha com o seu coração cheio de expectativas, porque eu sei que o Senhor vai te surpreender mais uma vez, amém? Quantos vão vir? Amém, glória a Jesus. Outro recado, Jesus na minha casa. Você já pode fazer a sua inscrição ali na nossa central de inscrições, e nós daremos início dia 4 de setembro, e essa é uma oportunidade para que você seja um porta-voz dos céus na terra. Eu e você, nós somos convidados pelo Espírito Santo de Deus para sermos testemunhas do amor dEle, e Jesus na minha casa é um projeto que nasceu no coração do Pai. Você pode e deve orar e pedir as direções do Espírito Santo para que você convide um amigo a abrir as portas do lar dele, para que Jesus esteja ali com ele, com você, junto com ele. Algumas semanas você vai estar ali sendo essa testemunha do amor de Deus, compartilhando lições, compartilhando verdades da palavra de Deus. E eu tenho certeza que nós colheremos grandes frutos disso. Então, faça a sua inscrição ainda hoje, participe conosco, se proponha a ser esse porta-voz dos céus na terra, em nome de Jesus, amém? O poder da intimidade. Eu quero ler com você o texto de João capítulo 10, versículos de 1 a 11. Você pode abrir a sua Bíblia, ou você pode também nos acompanhar através dos nossos telões. João capítulo 10, versículos de 1 a 11 diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante.
Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim, eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Eu não sei se você já teve oportunidade, eu nunca tive a oportunidade de acompanhar de perto um rebanho de ovelhas sendo conduzido por um pastor. Mas eu já tive a curiosidade um tempo de assistir isso através de vídeos na internet. E teve um vídeo em particular que me chamou muita atenção. O contexto do vídeo eram algumas pessoas que estavam em uma cerca. E alguns metros à frente tinha um rebanho de ovelhas. Elas estavam ali comendo uma graminha, quietinhas. Então o desafio daquele vídeo era para que alguma daquelas pessoas conseguisse de alguma forma atrair a atenção daquelas ovelhas. Então o primeiro foi fazer a sua tentativa. Ele começou a fazer todo tipo de sons. Ele começou a gesticular e se movimentar, tentando de alguma forma atrair a atenção daquelas ovelhas, mas elas nem se mexeram. Então veio o segundo. A segunda tentativa, ele começou a gritar muito alto. Eram muitos gritos, ele tentava de todas as formas, esforçando ali, tentando de alguma forma chamar a atenção das ovelhas, mas as ovelhas não se mexeram. Veio então a terceira tentativa, e mais uma vez, foram tentativas frustradas. Então chegou o pastor das ovelhas. O interessante é que no momento em que o pastor disse a primeira palavra, elas pararam o que elas estavam fazendo e levantaram a cabeça. Já ficaram atentas. Então o pastor, ele disse a segunda palavra e imediatamente elas correram de encontro ao pastor. As ovelhas só ouvem a voz do pastor. Mas o que me chamou a atenção, sim, isso foi algo incrível que aconteceu, mas o que me chamou a atenção nesse vídeo foi que enquanto aquele pastor estava chamando as ovelhas, existia muito barulho ao redor dele. Aqueles outros que tentaram e tiveram suas tentativas frustradas, eles continuaram conversando alto, gritando, dando risada, indignados por não terem conseguido. Mas aquelas ovelhas não se distraíram com aqueles ruídos, com aquelas distrações. Elas focaram somente na voz do pastor. Elas corresponderam somente ao chamado do pastor. E aquilo me fez refletir algo que nós vivemos, nós como filhos de Deus, experimentamos constantemente. Nós vivemos uma era de tantas distrações, de tantos ruídos ao nosso redor, ruídos espirituais ao nosso redor. Então a pergunta é: o quão profundo tem sido a nossa intimidade com Deus, a ponto de nós conseguirmos eliminar esses ruídos ao nosso redor e apenas correspondemos à voz do nosso bom pastor? O quanto você, ovelha de Cristo, consegue conhecer a voz dele? O quanto você tem tido a capacidade de eliminar essas distrações e focar somente naquilo que ele está te dizendo? O quanto você, mesmo diante ao caos ao seu redor, você consegue ter a sensibilidade de ouvir a direção que o seu bom pastor está te dando para seguir? E essa mensagem então vem trazer essa reflexão ao nosso coração. O poder da intimidade. Eu quero compartilhar com você algumas verdades para te inspirar a se posicionar nessa noite
para que você consiga de fato ouvir a voz do seu mestre, para que você adentre a um novo tempo de intimidade com Ele. A primeira verdade que eu quero compartilhar com você é que intimidade transforma voz em reconhecimento. Esse texto que nós acabamos de ler, Jesus, ele estava falando sobre isso, aquela multidão. Ele estava dizendo: vocês precisam me conhecer. Porque uma ovelha recém-chegada ao rebanho, ela não consegue ouvir e reconhecer a voz do pastor imediatamente. Ela precisa conviver com o pastor. Ela precisa entender, ela precisa aprender a reconhecer a voz do pastor. Há uma diferença enorme entre ouvir uma voz e conhecer uma voz. Há uma diferença enorme. Hoje pela manhã, eu estava acompanhando a nossa celebração das 10 online. E eu estava com a minha filhinha de 1 ano. Ela estava no chão brincando de costas para a TV. E ela estava com seus brinquedinhos ali distraída. E já tinha acontecido vários momentos da nossa celebração. Já tinha acontecido a adoração. Já tinha acontecido vários momentos em que outros pastores estavam aqui. E de repente o meu marido, o pastor Fabrício, ele entrou. Ele foi fazer um momento de apresentação de bebês essa manhã. E ela estava ali distraída, brincando, e não via nada que estava acontecendo. Em nenhum momento ela olhou para trás para olhar a televisão. Mas quando ela ouviu a voz do pai, imediatamente ela soltou os brinquedinhos. Ela olhou para trás, ela começou a bater palminha, ela começou a dar risada, ela começou a ficar empolgada. O Espírito Santo começou a falar comigo. Ele me disse: filha, quando filhos conseguem reconhecer a voz do pai, eles encontram alegria plena, satisfação, eles encontram segurança, eles encontram paz, eles encontram entusiasmo. Quando você consegue reconhecer a voz do seu pai, mesmo que existam tantos barulhos ao seu redor, mesmo que existam tantas vozes gritando aos seus ouvidos, mesmo que o seu coração esteja tão inquieto, ainda assim você pode descansar, porque você vai saber: o meu pai está aqui. E naquele momento o Espírito Santo continuou a ministrar meu coração, porque ele me levou a 1 ano atrás, no dia que a minha filha nasceu. Foi um dos melhores dias da minha vida, a minha segunda filha nascendo. Mas foi um dos dias mais aterrorizantes que eu vivi, porque quase nós perdemos a nossa filha. A minha filha nasceu numa sexta-feira de manhã, e mais ou menos no final da tarde, eram umas 6 horas da tarde, ela teve um engasgo na maternidade onde eu estava, e quase ela faleceu. Aquele momento parece que o meu coração parou. E naquela sexta-feira, durante a noite, vários aconteceram. No sábado continuou acontecendo. Ela ficava roxa, as enfermeiras tinham que sair às pressas com ela. E eu sem saber o que estava acontecendo, meu coração aflito, desesperado. Então a médica veio, levou a minha filha para fazer um exame. E foi constatado que o coração dela era muito maior do que deveria ser. E talvez essa seria a causa dos engasgos que ela estava tendo. Naquele momento, quando eu vi aquele diagnóstico, eu não consigo te explicar o que eu senti. Eu não aceitei aquele momento, o que a médica estava dizendo, porque eu sabia o que meu pai tinha dito a respeito da minha filha. Eu sabia exatamente quais eram as promessas que Deus tinha para cumprir na vida dela. Eu sabia exatamente quem ela já era em Deus. Então eu fui para o lugar reservado naquele hospital, e eu fui brigar com Deus. Porque quando você tem intimidade com o Pai, você pode ser sincero o suficiente para dizer o quanto você está frustrada, o quanto você está desesperada. E foi exatamente o que eu fiz diante de Deus naquele momento. Eu disse: Deus, eu preciso te ouvir. Deus, eu não aceito isso. Deus,
eu preciso te ouvir. E eu dizia: Deus, não é possível que eu entendi errado. Nós lutamos tanto por esse milagre. Foram 4 anos tentando engravidar. Eu não tenho tempo para compartilhar com você agora esse testemunho, mas eu estava sem entender o que estava acontecendo. E no meio de tantas vozes de acusação vindo à minha mente, aquele diagnóstico ecoava dentro de mim, aquela médica dizendo aqueles absurdos, porque eu precisava esperar chegar segunda-feira para que ela fizesse então um exame específico, para a gente saber qual seria o tamanho da gravidade daquela doença. Mas eu estava ali diante do meu pai, e eu precisava rasgar o meu coração, e eu disse: Deus, por favor, fala comigo. E em meio àquele caos, eu ouvi uma voz sussurrando dentro de mim. E essa voz disse: filha, vai ficar tudo bem. Eu voltei para o meu quarto. É claro, eu sou mãe, meu coração continuou angustiado. Mas eu pude encontrar naquele momento a paz que eu precisava na voz do meu pai. Então nós passamos ali ainda domingo inteiro aguardando esse exame na segunda-feira. E quando chegou o momento de levar a minha filha, eu não podia ir porque era um lugar distante no hospital, eu estava operada. Então foi apenas o meu marido acompanhando a enfermeira com a minha filha nos braços. E ali eu fiquei aguardando, chorando, sem saber o que estava acontecendo. E eu não sei exatamente quanto tempo passou, talvez 1 hora depois, meu marido entrou no quarto com a minha filhinha nos braços. E ele estava chorando muito. E eu disse: o que ela tem? E ele disse: nada. Nada. Ela é perfeita. Não tem nada. Os exames não deram nada. Então aquela voz de novo sussurrou dentro de mim: eu não disse que ia ficar tudo bem. Quando você tem intimidade com seu pai e você consegue reconhecer a voz dele, você encontra paz, segurança, alívio. O poder da intimidade te dá essa capacidade de reconhecer a voz do seu pai. A voz de Deus não se torna familiar porque você ouviu uma grande pregação. Ela torna-se familiar porque você construiu uma história com Ele. Deus não quer que você ouça o que Ele está te dizendo apenas em momentos como esse. Deus não quer falar com você apenas em uma conferência tão poderosa que nós experimentamos aqui esse fim de semana. Deus não quer falar com você no momento em que você está ali servindo no face a face ou qualquer ministério que seja. Deus anseia falar com você todos os dias, constantemente. Mas a questão é: será que nós estamos atentos o suficiente para reconhecer a voz dele? Será que nós ansiamos tanto assim realmente ouvir o que ele está nos dizendo? Ou será que as distrações têm tomado esse lugar? Ou será que os ruídos têm sido muito maiores do que a voz dele, sussurrando sobre os seus ouvidos, dizendo: ei filha, vai ficar tudo bem. Esse é o poder da intimidade. Independente dos barulhos, independente das tempestades, independente do caos ao seu redor, você vai conseguir reconhecer a voz do bom pastor. Somente a intimidade te capacita a reconhecer a voz de Deus. Jesus disse em João 10:27 que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. A segunda verdade sobre o poder da intimidade é que a intimidade exige proximidade e permanência. Olha o que o texto diz de Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Deus sempre vai nos atrair com o amor dele.
Mas você permanecer e se aproximar dele é uma escolha que você precisa fazer constantemente, diariamente. A decisão é sua. Deus nunca vai impor a mim e a você esse relacionamento. Não. Eu e você, nós precisamos entender que Deus ama todos os filhos dele. Mas nem todos os seus filhos cultivam o mesmo nível de comunhão com ele. Se você parar para observar o ministério de Jesus na terra, quando ele esteve aqui, Jesus, ele tinha multidões ao redor dele. Jesus, ele tinha os 70 que o acompanhavam. Jesus também teve os 12 discípulos que estavam perto dele. Jesus tinha os 3 que eram mais íntimos dele. E Jesus teve apenas um que reclinava o seu rosto sobre o peito dele, João. Isso não significa que Deus age com favoritismo. Muito pelo contrário. Significa diferentes respostas a essa proximidade. Conforme eu disse, você permanecer perto de Deus, com a sua vida de intimidade, de relacionamento com Ele, é uma decisão constante, diária. E essa decisão somente você pode tomar. Todos nós temos livre acesso a Ele, como filhos. Deus não esconde a sua presença de quem o busca, mas também não impõe intimidade a quem prefere distância. A verdade é que cada um de nós está perto de Deus o quanto desejamos estar. Eu vou repetir. Cada um de nós está perto de Deus o quanto desejamos estar. Jeremias 29:13, a Bíblia declara: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 33:3, clame a mim e eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A promessa dele para mim e para você, primeiro que nunca e jamais ele vai te abandonar. E a promessa dele é que todas as vezes que você o buscar de todo o seu coração, ele se fará ser achado por você. Ele sempre está à nossa espera. Ele sempre está com os ouvidos inclinados para nos ouvir. Sempre haverá um lugar especial para você nos braços dele. Você tem livre acesso ao Pai, mas a decisão é sua de permanecer nesse lugar. Muitas vezes, ao invés de nós buscarmos as direções do Senhor, ao invés de nós nos quebrantarmos diante da presença dele, nos relacionarmos com eles com essa intimidade, desfrutarmos desse poder, desse acesso que nós temos diante dele, muitas vezes nós queremos transferir esse privilégio a outros. O que eu quero dizer com isso? Você enfrenta situações que você precisa se posicionar diante de Deus, mas ao invés de fazer isso, você pede para outro: por favor, ore por mim. Eu preciso que você clame pela minha vida. Não é errado você pedir oração, faça isso. O que não é correto é você não se quebrantar e transferir o seu livre acesso ao Pai a outra pessoa. Há 7 anos eu acompanho o ministério profético dessa igreja. E eu fico tão indignada muitas vezes quando eu vejo pessoas se aproximando do time profético atrás de palavras proféticas. Muitos deles chegam para mim e testemunham: ai pastora, eu estava ali, e as pessoas ficam falando: ei, você tem uma palavra profética para mim? Deixa eu dar uma orientação para você, com muito amor e carinho. Deus, ele fala primeiro com você. É no seu secreto que ele vai se revelar a você. Profeta vem apenas para testificar aquilo que ele já está dizendo a você. Não transfira esse livre acesso, essa dádiva que você recebeu de estar nos braços do teu Pai, para outras pessoas. Profeta jamais pode assumir o seu lugar de intimidade com Deus. A Bíblia declara que ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Mas a Bíblia declara também que ele anseia em revelar os seus segredos a todos que o temem. Uma das coisas que eu ensino nos treinamentos proféticos que eu faço, eu digo: ora,
Antes de você se levantar como um grande profeta, você precisa se tornar um profeta para si mesmo. Ter a capacidade de reconhecer a voz de Deus e saber exatamente o que Ele diz sobre a sua vida, sobre o seu futuro, o que Ele pensa sobre você. Não dependa de outras pessoas para acessar o Pai. O véu foi rasgado. Eu e você temos livre acesso ao nosso Pai. Então usufrua desse benefício que a cruz te concedeu. Em nome de Jesus. A intimidade produz discernimento. Em João 10, versículo 5 nós lemos. Diz que, mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. É importante você e eu entendermos que não é somente a voz de Deus que se comunica conosco no mundo espiritual. Existe a voz de Deus, existe a voz de Satanás. Existem vozes contrárias, existe a voz da sua carne também. Mas quando você usufrui desse poder da intimidade, você vai saber exatamente discernir quais vozes estão bradando e gritando sobre os seus ouvidos espirituais. Satanás, ele jamais vai deixar de tentar, de confundir a sua mente, de lançar sofismas sobre os seus ouvidos espirituais. Jamais ele vai deixar de lançar acusações sobre a sua vida. O mundo jamais vai parar de tentar te influenciar e fazer aquilo que é contrário àquilo que Deus quer que você faça. A sua carne jamais vai parar de gritar para tentar te convencer a fazer aquilo que ela tanto quer. E vozes contrárias jamais vão parar de se levantar na tentativa de paralisar você. A questão é o quanto você tem discernido. Quais vozes têm chegado aos seus ouvidos? O quanto você tem se posicionado para que você filtre essas vozes? Eu costumo dizer na nossa cultura profética que nós precisamos ter uma audição seletiva. De você ter uma intimidade com o Senhor a ponto de você saber exatamente quais vozes você vai permitir adentrar os seus ouvidos espirituais. Eu já tive situações na minha vida de pessoas que eu considerava homens de Deus, mas que vinham liberar palavras sobre mim que era o contrário àquilo que Deus estava dizendo sobre mim. E se eu não tivesse uma vida de intimidade com Deus, eu poderia muito bem cair no engano de Satanás, de trazer aquelas mentiras sobre a minha vida, estabelecendo como meu coração, como se fossem verdades. Mas eu pude me posicionar e dizer: eu não reconheço essa voz, então eu rejeito. Quão profundo tem sido a sua intimidade com Deus? Para gerar no seu coração, nos seus ouvidos espirituais, essa blindagem, para que você consiga discernir corretamente o que tem chegado aos seus ouvidos espirituais. O objetivo da intimidade não é silenciar todas as vozes, é tornar uma voz inconfundível. Uma voz inconfundível. Quem ouve a voz do bom pastor nunca será confundido. Quem ouve a voz do bom pastor sempre terá a direção certa. Quem ouve a voz do bom pastor não tem nada a temer. Quem ouve a voz do bom pastor jamais será paralisado. Eu profetizo em nome de Jesus uma blindagem sobre os seus ouvidos. Que haja em você esse discernimento espiritual, para que você constantemente tenha essa audição seletiva, que você saiba exatamente quais vozes você deve ouvir, quais vozes você deve calar, quais vozes você tem que se distanciar e qual voz você deve corresponder, mesmo que muitas vezes a voz do seu bom pastor queira te conduzir para um lugar que a sua carne não queira. Mas a sua intimidade com Ele será tão grande que você, mesmo sendo contrariado, você vai encontrar alegria plena nessa voz. Você vai encontrar satisfação plena naquilo que Ele vai te conduzir a viver em nome de Jesus.
A intimidade com Deus produz em nós frutos. João 15,5 declara: permaneça em mim. Quando nós desfrutamos de uma verdadeira intimidade com o Senhor, nós geramos frutos em todas as áreas da nossa vida. Não tem como você ter uma vida de intimidade com o Senhor, desfrutar desse poder que é liberado sobre você e permanecer do mesmo jeito, no mesmo lugar. Conforme eu disse, não tem como você ter uma vida de intimidade e se posicionar no lugar de satisfação e dizer: eu vou ficar aqui, Pai, eu quero te ouvir cada vez mais, Senhor. Quando você ouve a voz de Deus, você é tomado por uma inquietude, porque você não quer apenas desfrutar dessa bondade, desse favor dos céus. Você quer frutificar, para que outras pessoas também conheçam essa voz doce e suave, de um bom pastor, de um pai, que conduz os seus filhos a viver o melhor dos céus na terra. Eu nasci nessa igreja, desde pequenininha. Eu fazia parte dessa igreja quando ainda nós éramos lá no Campo Centro. Ainda quando nós vivíamos uma fé um pouco diferente do que nós vivemos hoje. Na minha infância, adolescência, eu experimentei uma religiosidade muito grande. E quando então aconteceu o avivamento da nossa igreja, foi um momento em que eu pude entender que aquilo que eu tinha vivido até então era muito pouco perto daquilo que Deus estava me proporcionando a viver. E quando eu consegui me entregar a essa vida de intimidade com Ele, de relacionamento com o Espírito Santo de Deus, eu não queria apenas experimentar, viver e desfrutar. Eu queria anunciar a todos ao meu redor: ei, existe um lugar que nós não acessamos ainda e está disponível a mim e a você. Existe um Deus que fala comigo, com você. Existe um Espírito Santo de Deus que quer se comunicar comigo, com você. Ele nos ama, Ele é nosso melhor amigo. Cabe a mim e a você também nos posicionarmos como amigos dEle. Deus quer ser o meu e o seu amigo. O meu anseio era frutificar, compartilhar, repartir daquilo que nós temos vivido sobre essa casa. Já há alguns anos não existe alegria maior no meu coração de poder repartir isso, porque está disponível a todos os filhos de Deus. E ouvir testemunhos de grandes pastores e líderes que passam por aqui, o meu coração se enche de alegria, porque eu disse: Senhor, muito obrigada, porque um dia eu pude entender e acessar, e outros podem também acessar. A intimidade gera frutos. Aquilo que você recebe dos céus não é para que você retenha. Sim, é para que você celebre, mas muito mais é para que você reparta. O fruto não é fabricado, ele nasce da conexão. O ramo não se esforça para fabricar o fruto, ele permanece ligado à videira. João 15,5: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Aquilo que Deus tem feito através dessa casa não diz respeito a uma capacidade, não diz respeito a uma inteligência humana, mas são frutos que vêm direto da videira, frutos que frutificarão ainda mais a 100 por 1 em nome de Jesus. Nós estamos aqui empenhados e focados para que o reino do céu se expanda e avance cada vez mais em nome de Jesus. Por isso aqui você vai ser inspirado cada vez mais a não permanecer nesse lugar de satisfação, conforme eu já disse. Eu vou repetir muitas vezes para que você entenda. Você precisa entender que aquilo que é liberado sobre a sua vida é para que outras pessoas sejam beneficiadas. O poder da intimidade gera em mim e você frutos para a eternidade.
E em último lugar, a presença é prioridade. Lucas 10, 41, 42 diz: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Você conhece muito bem esse texto. É possível você trabalhar para Jesus e ao mesmo tempo estar distante dele. Eu já estive nesse lugar, infelizmente. No ano de 2012 aconteceu o avivamento da nossa igreja. E a nossa igreja começou a crescer de forma tão acelerada. Eu já fazia parte da equipe pastoral. Eu era a pessoa responsável pela comunicação, que hoje é a criativa aqui na nossa igreja. Para quem não sabe, eu sou formada em publicidade. Eu vim trabalhar em 2010 na igreja para iniciar esse ministério. E a nossa igreja começou então a crescer de forma tão acelerada. Tantas coisas lindas começaram a acontecer, tantas pessoas começaram a chegar. E muitas coisas começaram a surgir, muitas necessidades começaram a surgir. Naquela época nós não tínhamos uma visão, a igreja não tinha essa visão do servir, o quanto é necessário, o quanto é importante. Nós estávamos construindo algo novo junto com os céus. Nós estávamos experimentando algo novo junto aos céus. Então eu me vi no lugar de ativismo. Eu comecei a fazer, porque eu precisava fazer isso. Na época nós alugávamos o Vivere. Então todo fim de semana eu tinha que pegar todos os aparelhos lá da igreja do centro. Eu tinha que pegar o computador, as câmeras, tudo eu tinha que transferir para o campus, lá para o Vivere. Então eu fazia, até chegou o momento em que eu estava exausta, emocionalmente e espiritualmente. E eu cheguei na sala do bispo e eu disse: eu me demito. Ele disse: não, você não vai se demitir, porque eu sei o que o meu pai disse sobre você. E ali eu pude abrir meu coração. Ele me trouxe direções específicas. E ali o Espírito Santo ministrou a minha vida, porque eu estava como Marta. Eu estava muito preocupada com os meus muitos afazeres. E eu não priorizava a melhor parte. Naquele momento em que o Espírito Santo trouxe um confronto tão grande sobre a minha vida. E ali eu pude me derramar diante dele, pedir perdão, e eu disse: Senhor, até que nada mais importe, eu vou te buscar. A minha adoração não vai ser a partir somente do meu servir, vai ser a partir da minha entrega e na minha devoção ao Senhor, na minha intimidade com o Senhor. E desde então, para a glória do Senhor, eu tenho feito isso. A presença é a prioridade. Muitas vezes nós chegamos num culto como esse, e existe no nosso coração um anseio tão grande em receber. Nós nos posicionamos diante do Pai apenas com tantas petições, com tantos lamentos, com o nosso coração tão cheio de ansiedades. Mas na verdade, na maioria das vezes, Ele só quer que você desfrute da presença dEle. Eu me lembro de uma experiência que eu tive nessa mesma época, que o Espírito Santo estava tratando o meu coração. Nós tínhamos as alvoradas de oração lá no Campo Centro. E eu me lembro que eu cheguei naquela alvorada, aquele dia, e eu sentei ali no chão, perto do altar, e eu ouvi a oração de um jovem. Aquilo me marcou de tal forma. Ele dizia apenas: Senhor, eu não vim te pedir nada, eu só vim desfrutar da tua presença. Eu fui tão ministrada por aquela oração, tão ministrada, porque não existe nada mais importante do que a presença dEle. Se você algum dia chegar aqui nessa igreja e não tiver ninguém nesse púlpito, não tem problema, mas a presença dEle estará aqui te esperando. A presença sempre deve ser a minha e a sua prioridade. Um culto não substitui o secreto. Uma pregação não substitui a presença.
O seu muito conhecimento não substitui a sua devoção ao Senhor. Uma unção pública não substitui uma unção, uma comunhão no seu secreto com Ele. Priorize a presença. Priorize a intimidade com Ele. Usufrua desse poder que está disponível a você que é filho, que é filha. Se coloque em pé, por favor. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. O convite dos céus para você nessa noite é para que você faça da sua intimidade com Deus a sua prioridade, para que você retome o caminho de onde você parou, para que você não apenas viva de experiências passadas, mas para que você constantemente se lance aos pés daquele que quer se revelar a você, daquele que quer compartilhar segredos ao seu coração, daquele que quer te conduzir como um bom pastor, daquele que está te dando as direções, dizendo: não, filho, não vai pela esquerda, eu tenho um caminho livre para que você percorra à direita. Eu estou à sua frente te esperando. Eu quero te encontrar no lugar onde eu já tenho preparado para você. O convite do Senhor para você nessa noite é para que você entenda que existe muito mais para que você viva, existe muito mais para que você receba. O convite de Deus para você nessa noite é para que você saia desse lugar de satisfação, de comodismo, para que você se posicione diante dele dizendo: Senhor, nós temos vivido tantas coisas lindas, eu tenho recebido tanto do Senhor. Senhor, o teu favor tem me alcançado, mas eu sei que existe mais. Eu sinto no meu espírito que existem pessoas aqui que têm se esforçado, têm buscado ao Senhor. Você constantemente tem vindo à casa de Deus. Você vê que vai ter uma conferência, você está aqui. Você vê que vai ter um culto especial de céus abertos, você estará aqui. Você vê que abriu as fichas de inscrição com face a face, você está lá. Você tem buscado, se esforçado, mas existe no seu coração esse anseio, e você tem dito: eu não consigo ouvi-lo, eu não consigo sentir Ele. Eu quero te dizer que esse é um engano de Satanás para te paralisar. Eu não sei qual foi a má experiência que você teve. Eu não sei quais foram as mentiras que foram lançadas sobre a sua mente, mas eu declaro agora em nome de Jesus quebrar essas mentiras. Eu declaro agora em nome de Jesus, tudo aquilo que tem tapado os seus ouvidos espirituais é caído por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro os seus ouvidos realinhados à voz de Deus, porque Ele nunca, jamais te abandonou, e Ele nunca, jamais te abandonará. Ele continua falando, Ele te ama, Ele é o bom pastor, Ele é o teu bom pai, Ele te ama, Ele está sussurrando aos seus ouvidos. E eu declaro em nome de Jesus que a verdade, que Ele está com você, vai te acompanhar. Então, em nome de Jesus, sai do seu lugar. Se essa palavra diz respeito a você, ao que você tem buscado, a que você tem sentido, eu declaro um destravar do céu sobre a sua vida. À medida que você corresponder e sair do seu lugar, no meio do caminho, o amor dele vai te alcançar. Em nome de Jesus, essa é uma noite em que Ele está te convidando a adentrar um novo nível. É tempo de você crescer em profundidade com Ele, na sua intimidade com Ele. Algo novo Deus está para fazer. A pergunta é: ei filho, ei filha, você vai fazer parte disso? Eu preciso que você se realinhe aos meus propósitos. Em nome
aquilo que as pessoas vão dizer. Não dê ouvidos às vozes contrárias. Não dê ouvido à voz de acusação. Se posicione. Vá de encontro àquilo que Ele está te propondo a viver. Em nome de Jesus, faça isso. Satisfaz uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, Jesus. Nada mais, nada mais, nada mais. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos, nada mais me satisfaz. Se eu só quero a Ti, e nada mais, nada além de Ti. Feche seus olhos por um instante. Existe uma mentira que Satanás ele lança sobre a vida de cada filha de Deus, dizendo: ei, você não é qualificado demais, não é para você isso. Ele tenta te diminuir, ele tenta te convencer de que não é para você esse poder, essa intimidade, que não é necessário, porque você tem líderes para fazer isso, você tem pastores para fazer isso. Ei, deixa eu te dizer, você é filho e você é filha. Existe um lugar preparado à mesa para você. Existem grandes banquetes que somente você pode desfrutar. Você precisa tomar uma decisão essa noite. Ou você permanece ouvindo essas vozes, ou você se posiciona e blinde seus ouvidos para ouvir somente a voz do seu bom pastor. Quando Deus nos convida para romper com algo, significa que nós não podemos voltar atrás. É uma decisão que você precisa tomar e seguir adiante. E talvez hoje a sua decisão precisa ser essa, de romper com essas limitações que têm te paralisado. Talvez essas vozes que vieram sobre os seus ouvidos tenham sido pessoas que você admirava, pessoas que você amava, mas por algum momento de fraqueza deram autoridade para que Satanás usasse em suas vidas. Em nome de Jesus, a decisão é sua. A decisão é sua de se posicionar à mesa com Ele. A decisão é sua somente de se posicionar, de reclinar a sua cabeça sobre o peito dEle e dizer: Deus, eu estou aqui. Por muito tempo eu caí no engano achando que quanto mais eu fizesse para Deus, mais Ele me amaria. Quanto mais eu fizesse para Deus, mais Ele teria orgulho de mim. Eu precisei receber a cura de Deus por conta de uma paternidade não resolvida. Eu precisei entender que não existe nada o que eu faça para que Ele me ame mais, porque Ele já decidiu me amar até o fim. A cruz de Cristo é a prova disso. Você não precisa fazer nada além daquilo que você tem feito. Você não precisa se tornar quem você acha que você deve se tornar, ou que as pessoas dizem que você tem que se tornar. Ele escolheu te amar. Ele escolheu te amar.
A partir do momento que você se entregou a Jesus, foi dado a você o direito de filho. E não existe mentira, não existe situação, não existe pessoa alguma que possa roubar essa verdade de você. Você recebeu o direito. Assuma o seu lugar de filho, de filha. Por favor, igreja, feche seus olhos. Eu sinto que existem várias pessoas com esse pensamento, e eu quero orar por sua vida em nome de Jesus. Eu não posso encerrar esse culto sem declarar quem você é. Por favor, rapidamente, erga uma de suas mãos e você pode abaixar. Amém, amém, amém. Várias pessoas, pode abaixar. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, venha sobre esses corações agora. Senhor, eu declaro em nome de Jesus toda mentira cancelada. Eu declaro vivificado sobre esse espírito as verdades de quem eles são. São filhos, 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 filhos amados do Senhor. É tempo de você sair da caverna. É tempo de você se posicionar diante ao monte, porque o Senhor, Ele quer se revelar a você de uma maneira especial. Eu sinto que nós estamos adentrando um tempo de revelações exclusivas dos céus. Somente os filhos atentos, somente os filhos sedentos reconhecerão a voz do bom pastor. E eu profetizo em nome de Jesus que você será esse filho. Você vai reconhecer, você vai corresponder, você vai usufruir daquilo que Ele vai te entregar. Mas muito mais que isso, você será aquele que Ele vai levantar num tempo como esse, porque você é a resposta para essa geração. Você é a resposta sobre aqueles que estão no seu trabalho querendo te prejudicar. Você é a resposta sobre aqueles que têm se levantado contra você. Eu declaro que o tempo da paralisia acabou, em nome de Jesus. É tempo de você avançar, é tempo de você prosseguir, é tempo de você, de maneira acelerada, corresponder àquilo que Ele está te propondo a viver. Eu declaro um romper sobrenatural sobre a sua vida. Eu declaro os céus se abrindo dentro da sua casa, na sua intimidade. No momento em que você estiver com a sua família, nos pequenos momentos do seu dia a dia, os céus se moverão a partir da sua obediência, a partir do seu coração de filho. Nada vai te paralisar. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida um tempo em que você vai experimentar um romper tão grande, tão grande. É tempo de você crescer em profundidade, crescer em profundidade na sua intimidade com Ele. Eu declaro sobre os seus ouvidos revelações, revelações dos céus, sobre o seu futuro, sobre o futuro da sua descendência. Eu declaro em nome de Jesus que mesmo em meio ao caos, você vai encontrar descanso, alívio, alegria na voz do seu Pai. Em nome de Jesus. Esse é o tempo oportuno para que você avance, para que você se posicione. E eu declaro que assim será sobre a sua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, recebe, aplauda o nome dele, em nome de Jesus, aleluia.